Bom dia, sétimo ano. Nossa segunda aula da semana, né? Ontem era nossa avaliação, nosso trabalho avaliativo, né? Algumas pessoas já mandaram, algumas com dificuldade, mas até assim, quem estava com dificuldade, acho que já está conseguindo fazer, tá? Lembrem-se que eu coloquei que no EVA é melhor, é mais porque é mais liso e fica mais interessante fazer. E que vocês têm até a próxima semana para fazer, até quarta, no máximo sexta-feira. E que a nota desse trabalho, da gravura, é para somar com a nota da atividade avaliativa do dia 1º. Quem não fez ainda, lembrando, vai lá no dia 1º de julho, pasta atividade avaliativa, tem um link. Você abre o link, é igualzinho àquela prova que a gente fez. Vai aparecer as questões, você coloca seu nome, vai respondendo devagarzinho. Só abra o link quando você tiver tempo para responder, responde e me envia. Professora, chegou? Não tenha medo. Se você enviou e deu certo, não tem outro caminho a não ser o meu e-mail, tá bom? Continuando a nossa aula, que a gente tem que continuar o capítulo, quem não fez, eu já disse como é que vai ser, vai fazer, entregar até sexta-feira da outra semana. Nós já falamos aqui, a gente vai hoje para a página 45, certo? Lá embaixo tem uma pequena atividade. Você vai pesquisar alguns artistas da xilogravura brasileira e vai responder. Vou pesquisar onde? Vai no Google, pegue seu celular e coloque lá. Quem foi J. Borges? Aqui tem umas linhas, você vai preencher essas linhas. Onde ele nasceu, né? E a importância dele, colocar, só completar aqui essas linhas falando um pouco de cada um desses artistas. Aí tem Marina Karam, Gilvan Samico e Ansem Bahia. São esses aqui, esses artistas, que você vai pesquisar e colocar. Na página 47 tem um texto, informações sobre o tema. Nós falamos já da gravura, e a gravura foi bastante usada, hoje ela caiu em desuso, mas principalmente no Nordeste foi muito usada nos tipos de livrinhos chamado literatura de cordel. Cordel vem de corda, então esses livros eram pequenos livros, mais ou menos assim, e eles eram colocados assim, numa cordinha, e eram vendidos nas feiras, a corda, cordel, né? E era vendido nas feiras, né? Então ele se popularizou muito no Brasil no século XIX, no século XX, quando não tinha a energia elétrica. Eu mesmo vi, né, na casa dos meus avós, quando eu era adolescente, que eu ia para lá, né, eles tinham esses livrinhos guardados e eu ia lá e lia tudo. Não tinha mesmo o que fazer, né? Então era ler. Infelizmente hoje os jovens não leem, o que perde muita coisa. Até eu mesmo não posso mais falar, porque ultimamente eu vivo só no WhatsApp, nessas coisas, né, gente? Lendo só pequenas reportagens. Então, o texto 1 fala na literatura de cordel, que ela chega, como é, porque é esse nome, é que ela geralmente ela fala, esses livros são poesias populares que falam da cultura popular, das pessoas, né? Um dos personagens mais famosos da literatura de cordel é o Lampião, a história de Lampião, de Seu Lunga. E eu coloquei até umas historinhas para vocês, né, para vocês verem aí. Hoje vocês não vão ler, vocês vão já uma arte plástica, porque vocês vão ver e vão ouvir a história contada, né, já com a tecnologia, com os vídeos, tá certo? Com de uma outra forma, tá? Então ele chegou no século XIX, chegou no século trazida pelos portugueses. Lá em Portugal praticamente já não usa no século XIX, como era mais Lisboa, Portugal, Espanha, a Europa já era muito mais avançada, a energia elétrica chegou primeiro e as pessoas foram ouvir rádio, as telenovelas de rádios, né, que era chamado de rádio novela, as pessoas esqueceram a literatura de cordel. Mas aqui no Brasil foi bastante, hoje também já em desuso, mas foi bastante amplamente usada e vendida. E aqui teve vários artistas que começaram também a escrever. E aqui a literatura de cordel, normalmente elas se tornaram popular, não só lidas, mas cantadas, acompanhadas ao som de violão. Eram os violeiros
que contavam essas histórias tocando, né, ao som de um violão, ok? O texto 2 é uma entrevista da revista Continente com Arnaldo Saraiva, né? Ele fala exatamente isso que eu falei. Arnaldo Saraiva é um artista português. Então ele fala que lá no século XIX, em Portugal, a literatura caiu em desuso pela televisão, ou pela energia elétrica, pelos jornais, por outras fontes de comunicação, né? E que aí foi nesse período que ela veio aqui. E no Brasil foi amplamente divulgada. Então é como se ela tivesse morrido num lugar, que foi Portugal, e renasceu fortemente aqui no Brasil, divulgada principalmente na região Nordeste, tá certo? Vocês podem depois dar uma lidinha aqui, né, que tá falando aqui que na região da Paraíba, Pernambuco, né, onde esses folhetos foram mais divulgados. Né, e fala aqui alguns personagens, como que eu já falei, a história do cangaço, Lampião, Padre Cícero, Canção de Fogo, Seu Lunga, que são os personagens que serão mais as histórias mais contadas. Eu coloquei uma do Seu Lunga para vocês, tá bom? Mas aí quando vocês abrirem o vídeo que eu coloquei, vocês podem ver outros. Na página 48 e na página 49, tem alguns pequenos versos retirados de literatura de cordel, tá? Eu não vou ler, porque senão o vídeo fica muito extenso, fica muito difícil para editar, muito chato, tá certo? Então, acho que vocês vão, se vocês não quiserem ler, podem depois até procurar na internet que vocês vão ver isso aqui. Mas é para ver os que eu vou postar, certo? Então, assim, um dos objetivos do movimento, desse movimento chamado Literatura de Cordel, que também é uma expressão artística, né, é valorizar a cultura popular, contar a história do povo, né, do povo brasileiro e principalmente da região Nordeste. Tá bom, gente? Desculpa se eu estiver falando muito errado, é porque eu tenho muito problema com esse negócio de vídeo, tá? Na página 50, tem Repensando. É uma atividadezinha para vocês fazerem. Como eu sei que alguns têm dificuldade de fazer sozinho, como eu já falei também, a professora particular não tem. Então, vamos lá. Olha, aqui uma, na página 50, tem um artista japonês que é muito famoso por as gravuras que ele faz. Então, aqui, olha, tem aqui uma gravura que ele fez, que assim mesmo é uma onda. E vocês dá para vocês ver dois barcos. Vocês vão estar vendo que a onda tá gigante em relação aos barcos. E aqui, ó, ele aqui fala que na primeira parte que ele fez vários trabalhos com técnica de xilogravura. Em sua obra é possível ver a imponente força da natureza. Observe a imagem e responda. Hokusai, lá na letra A, Hokusai, ele nasceu em 1760 e morreu em 1849. Ele é japonês, né, pelo nome. Pintor e gravurista, conhecido pela sua série de obras intitulada 36 Vistas do Monte Fuji. Viu, gente? 1760, 1849. Né? A xilogravura era bem antes da tecnologia que a gente tem hoje, da máquina de xerox e de outras coisas que faz o trabalho da xilogravura. E que faz, não precisa mais fazer na pedra, como eu falei, na madeira, não. Tem outras formas de imprimir gravuras, tá? Mas nem por isso deixamos ela perde a importância que ela teve na época dela, né? Você observa a inteligência do homem, mesmo se a tecnologia que ele tem hoje, através de na pedra, né? Esculpir um desenho, colocar tinta e produzir vários outros desenhos. Ou na madeira, né? Esculpir um desenho na madeira, né? E colocar tinta e para ali produzir várias gravuras, reproduzir através de um. Então a gente não pode, mesmo que não se use mais, não pode esquecer a importância que ela teve. Então, eu vou aqui comentar a letra A e a letra B, tá certo? Hokusai retrata a crista da onda que está prestes a esmagar os barcos. Quais elementos na imagem nos dão essa informação? Está perguntando que elementos a gente tem aqui nessa imagem que dá a informação de que a onda está prestes a esmagar o barco, né?
Então, a gente pode dizer que o tamanho da onda, a proporção da onda entre a onda e os barcos. Uma onda desse tamanho, é claro que ela vai esmagar. Então, a proporção entre a onda, o tamanho da onda e o tamanho dos barcos nos dá a impressão de que, com certeza, essa onda vai esmagar, tá? Aqui na letra B, ele fala assim, detalhes, né, da imagem. Aqui, os três, né, é uma palavra que vocês vão ler aqui, que eu não vou pronunciar porque vocês vão rir de mim, que provavelmente eu não vou pronunciar a letra correta, mas letra B, que são barcos de alta velocidade usados para carregamento de peixe vivos para os mercados da Baía Japonesa. Em cada barco, ao detalhe, há 8 remadores, se segurando ao máximo em seus remos. Meu óculos, mesmo que eu queira, não dá para me ver isso, né? Mas é a descrição da imagem. E 2 passageiros. Na obra, não fica claro o que acontece com os tripulantes. No entanto, o que você acha que essa cena representa? Né? Aqui a gente já viu que provavelmente essa onda vai engolir esses barcos. O que você acha que essa cena representa? Eu diria, gente, que ela representa a relação entre o poder da natureza, né? A relação entre o poder do homem e o poder da natureza. A relação entre o poder do homem e o poder da natureza. Ou então a relação entre o poder da natureza e o homem. Né? Claro que a natureza ela vem um ventinho e pá, acaba com tudo, um terremoto, tá, acaba. Né? Então essa relação entre o poder da natureza e o poder da natureza em relação ao homem. Na página 51, tem umas palavras que vocês vão procurar no diário, tá certo? E é só, né, ampliando o conhecimento, o que é gravura, o que é matriz, o que é litogravura e o que é xilogravura. Na página anterior, você já encontra isso. Vivenciando o tema, vocês já fizeram praticamente essa atividade, podem só ler esses trechos do cordel, tá bom? E a gente aqui encerra o nosso capítulo 52. Veja aqui na página... encerramos nosso capítulo 4. Veja que na página 52 tem também ensinando vocês a fazer uma gravura, ok? A próxima aula, na capítulo 5, nós vamos ver expressando a arte por meio do som. Alguém sabe tocar alguma coisa? Alguém toca violão? Alguém toca flauta? Se tiver, faz um vídeo e posta aí pra gente na nossa página, na nossa sala online. Tá certo, gente? Um beijo e meu vídeo já tá enorme.